pesquisa. Vamos começar a gravação, por favor. Secretaria, começou a gravação. Temos a professora Alexandra inscrita. Professora Alexandra. Boa tarde, então, todos e todas. Eu gostaria de iniciar essa fala, como nós não tivemos a oportunidade aqui no Conselho de parabenizar, né, o Dia do Servidor Público na sexta-feira, no dia 28, eu gostaria de reiterar, né, e me somar às mensagens da universidade com essa parabenização em relação aos servidores públicos. Eu acho que é um momento assim, bastante importante da nossa história, da história do país, então eu acho que é importante a gente ressaltar o papel dos servidores públicos, professores, técnicos administrativos, porque com certeza somos nós que construímos uma universidade melhor e mais inclusiva. E alinhando isso, esses parabéns também à atuação, né, desse corpo da universidade, não só docentes, técnicos, estudantes na agenda acadêmica também, que foi extremamente exitosa. Eu, particularmente, pela Pró-Reitoria de Graduação, também me sinto muito feliz, porque tivemos diferentes atividades muito importantes, projetos não só de ensino, mas de pesquisa, de extensão, que foram apresentados, ou seja, uma devolutiva para a comunidade em relação a todas as atividades desempenhadas pela nossa universidade. Então, acho que fica aqui o meu agradecimento, né, a nossa comunidade, por estarmos sempre atuando em prol da universidade pública e de qualidade. E gostaria, então, de também solicitar a aprovação da pauta em bloco, obviamente, salvo os destaques. Obrigada. Obrigado, professor Alexandre. Próxima inscrita é a professora Luciana. É a professora Luciana. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu também me somo à professora Alexandra na parabenização a nós, servidoras e servidores públicos, pelo nosso dia, né? Nós que temos garantido o funcionamento do Estado brasileiro com muito sacrifício, muitas dificuldades. E nós esperamos que isso, a partir do próximo ano, melhore. Bom, eu gostaria de solicitar aqui, eu recebi uma solicitação do Instituto de Letras para uma inclusão de urgência na pauta. Se trata da prorrogação da vigência da constituição de uma comissão especial para avaliação do acesso à classe de professor titular, tendo em vista uma solicitação que o Instituto de Letras recebeu, uma manifestação de interesse para a subida, o acesso à classe E de uma professora que está em vias da aposentadoria na compulsória. Então, assim, a comissão já está constituída, é apenas uma prorrogação. É isso. É isso, né? Tem mais alguém inscrito? Não, né? Não. Não. Então, vamos votar a urgência primeiro. Daniel pediu. Daniel pediu? Daniel pediu? Daniel pediu, sim. Eu pedi, gente. Desculpa. Tá. Desculpa, Daniel. Nada, que isso. Boa tarde, né, todos e todas. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né, em relação à questão judicial lá da IN 90. Se existe alguma notícia em relação a isso. A gente está com... Assim, aqui a gente está vendo o funcionamento da coordenação de curso prejudicado, né? Tivemos que reduzir o horário de funcionamento, a gente está com questões de uma certa morosidade, né? Para conseguir fazer alguns procedimentos que necessitam ser presenciais, né? Em razão de sobrecarga da nossa funcionária, e eu vejo que isso está acontecendo também em outros locais. Então, eu queria saber se existe já algum ponto, alguma notícia em relação a eventual recurso ou possível queda, né, dessa tentativa aí dada aos funcionários servidores técnicos da autodeclaração, né, em relação ao IN 90. Tá bom? Fico no aguardo aqui. A Aline já levantou a mão aqui. Tá, obrigado, gente. Boa tarde. Desculpa a falta de voz, mas foram 2 dias intensos aí. Então, vida de flamenguista é uma vida muito difícil, né, Daniel? 2 tris no mesmo final de semana, não é demais. Não tem nada com isso, não. Chato demais. Reitora Aline, por favor. Pode fazer, por favor. Boa tarde a todos, todas e todos.
Primeiro, aproveitando que eu vou falar, também desejar parabéns para todos nós, como servidores públicos, né? Semana passada a gente fez algumas atividades, espero que vocês tenham participado, podido participar, mas quem não pôde, a gente está divulgando também. Vou até depois colocar no chat os links das lives, que eu acho que são interessantes para todos os servidores, sobre qualidade de vida, sobre fluxos, processo de aposentadoria e a cartilha do assédio moral e sexual. Então, acho que é bem interessante, quem puder assistir ainda está disponível no canal do YouTube da IGGP. Sobre a pergunta do conselheiro Daniel, nós fizemos um subsídio de resposta que a Procuradoria achou que era bem consistente, colocamos todas as manifestações que a gente conseguiu de várias unidades, falando sobre a dificuldade do trabalho a partir dessa decisão judicial, colocamos também subsídios de afastamentos por Covid nesse momento, sobre os números de Covid que estão bem melhores, né, em termos de adoecimento da população, de internação. Colocamos também os números sobre o programa de gestão, que na universidade estão bem favoráveis, já que a gente tem muitos servidores que aderiram ao programa de gestão. A Procuradoria acha que vai ser bem favorável, mas a gente não tem um pronunciamento do juiz. Então, a gente ainda está aguardando esse pronunciamento, mas com todo esse subsídio de defesa, e mais a própria realidade da Covid, que agora está bem diferente, a Procuradoria está esperançosa que a gente tenha um bom resultado nesse processo, mas realmente a gente precisa aguardar a decisão do juiz. Então, ok. Mais algum inscrito? Não, né? Então, primeiro vamos votar a urgência do pedido que a professora Luciana apresentou. Em votação, a urgência. Quem for favorável, permanece como estão. Em votação, o mérito. Então, alguém quer discutir o mérito? Quer algum esclarecimento? Acho que ficou claro, né? Uma comissão que já tinha sido votada aqui no Conselho de Ensino e Pesquisa e aprovada aqui, só que ela tem uma vigência de prazo limitado e o Instituto precisa prorrogar por mais tempo essa comissão. Houve uma sugestão de prazo, professora Luciana? Houve, sim, 90 dias de prazo. Ótimo, que é até para a gente poder fazer constar na resolução. Tá. Então, em votação, a proposta, então, aprovada. Bom, eu tenho a sugestão de votação em bloco. Tem algum destaque da pauta? A pauta, essencialmente, são pedidos de mudança de regime de trabalho, né? E outros de praxe. Eu acho que não há nenhum regime de trabalho, assim, a maioria passar para DE ou reduzir para 20 horas. Então, a gente não tem pedido, acho que não tinha pedido nenhum de 40 horas, acho que... Os convênios, tem coisa mais... Convênios, e são os formais, convênios e criação de disciplinas e tal. A conselheira Andressa levantou a mão, professor Fábio. Senhora Andressa. Boa tarde a todos e todas. Parabéns a todos os servidores públicos, parabéns a todos nós enquanto país que festejamos a democracia. Eu só queria, ressaltar, enquanto membro de Câmara, que o trabalho em relação à mudança de regime, eu acho que esse espaço sempre é um espaço pedagógico para os próximos processos. É importante ressaltar que todos os pedidos eles tenham sempre a fundamentação com a justificativa do interesse público, que o plano de trabalho faça a projeção para os anos futuros, e não as atividades que o servidor já vem realizando. Então, apenas para advertir a todos os futuros requerentes que ao fazerem a solicitação, discorram na justificativa justamente o impacto que a mudança de regime será favorável para o curso, para o departamento, para o instituto, pois isso é um assunto que a gente vem seguidamente observando e analisando. Então, para evitar até que o processo ele volte com uma diligência, é importante que seja isso bem explicitado no pedido do requerente. Obrigada, professor. Obrigado, conselheiro. Algum destaque?
Bom, se não há destaque, vamos fazer a votação em bloco de todos os processos da pauta, uma pauta extensa, né? A gente falou mais de processos, acho que já está todo mundo esclarecido. Então, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Bom, então, encerramos a pauta, queria agradecer. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário sobre algum outro assunto, de assunto geral. Fábio, Sim. só tirar uma dúvida. Me perguntei na hora, mas porque não achei que nunca vi. Está precisando agora nas resoluções, nos pedidos de banca para titular, colocar um prazo da vigência, porque a gente não tinha isso. Porque essa comissão de letras é aquela comissão que não é específica para um candidato só. Entendi. Entendeu? É uma comissão que eles têm permanente, todos os pedidos de passagem para professor titular. Então, por isso que ela tem vigência. É uma comissão única para todos os pedidos da unidade, como as unidades procedem dessa maneira. Na verdade, eu não perguntei na reunião, porque era mais uma dúvida sobre o procedimento que a gente ia adotar por aqui. Não sei se era alguma nova determinação. Então, não, nada bom. Aí ela tem vigência, entendeu? Como ela era a única, tem vigência. Mas para ver como é que a gente vai fazer aqui. Professor Fábio, a professora Andréia também. É o seguinte, eu queria fazer um questionamento. A gente andou discutindo lá na física, não foi só na física, não, com alguns colegas também, a questão dos critérios que a gente vinha adotando para a promoção horizontal, vertical dos docentes da nossa universidade, que eu não sei exatamente qual é a resolução, mas é uma resolução já bastante antiga. E eu lembro que, em alguma ocasião, a gente pensou em adotar os critérios do banco de pontuação do professor titular e fazer, de certa forma, aquilo poderia servir de painel geral do que a gente espera dos servidores e adotar diferentes pontuações para diferentes progressões, seja horizontal ou seja vertical. E com isso a gente teria um pouco a filosofia do que se espera das atividades, pesquisa, ensino e extensão dos nossos docentes para analisar isso daí. Aí eu queria saber, e inclusive me passaram também recentemente um texto muito bom sobre o Qualis, falando que o quão impróprio é a adoção do Qualis para avaliação de um docente com o seu perfil dentro da universidade, do seu papel como pesquisador na universidade, né? Que o Qualis claramente foi lançado para resolver um problema de avaliação de pós-graduação e que, seguidamente, vem sendo usado para avaliar docentes de uma forma completamente não apropriada. Então, depois eu posso até passar esse texto, é um texto que apareceu na Revista Brasileira de Ensino, alguma coisa assim, mas está muito bom o texto, que fala assim, de 10 motivos para não se usar o Qualis como um órgão, um mecanismo de avaliação docente e não da pós-graduação. Aí eu queria saber se existe uma comissão, eu achei que existia uma comissão, depois eu achei que não existia mais, para a gente trabalhar com essa questão desses critérios que a gente vinha adotando, ou se essa resolução tem que ser atualizada, né? Porque eu particularmente acho que ela está muito na contramão de muita coisa, que eu acho que a gente tinha que tomar um cuidado para analisá-la. André. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas por estar sem vídeo. Aqui estou com uma máquina que não tem muitos recursos. Veja, André, havia aquela comissão especificamente para a questão do titular. Do titular, né, da classe E, né, da progressão para a classe E. A comissão não chegou a termo, mas também não foi extinta ainda. Muito provavelmente a PROEX, eu estou de férias no momento, então não estou podendo me mexer muito nesse sentido, mas muito provavelmente ainda esse mês, no início do próximo mês, está nos planos da PROEX propor novamente a retomada desse debate, mas eu acho que tinha alguns problemas naquela comissão, e talvez o mais fundamental, criou um certo burburinho, porque tinham membros que não eram titulares na comissão. Eu acho que essa comissão tem que ser necessariamente de já titulares, porque isso reduz um pouco aí
Enfim, acho que é importante, acho que a Andressa concorda comigo, né? Acho que é um elemento importante, já que a gente vai estar regulamentando, né, algo fundamental para a vida profissional, para a carreira dos docentes da UF, é importante que não haja nenhuma possibilidade de viés ou de suspeita de interesse, né? De interesse, enfim. Então, a gente vai estar propondo de novo a montagem. André, mas existia essa vontade de se adotar alguma coisa generalizada para todas as promoções? Não. Essa comissão especificamente voltada para a classe porque minha fala é muito no sentido da resolução que rege essas promoções antes da promoção titular, entendeu? Sim. A de associados é unificada, né? Não é unificada. O Fábio, o associado é unificada, sem dúvida. Sem dúvida. Só para colocar, professor Fábio, professor André, a gente tem uma comissão, um grupo de trabalho que está bastante adiantado para fazer toda a revisão dos regimentos da CPPD. Então, essa comissão está trabalhando tanto na carreira docente, está trabalhando também nas resoluções de progressão e promoção até associado 4. Tá? Não está no escopo dessa comissão, desses GTs, analisar titular, até porque já tem um grupo de trabalho definido que ficou de ser reavaliado mais tarde, né? Como seria a formação do grupo, se manteria, enfim, mas não seria o escopo. E essas resoluções elas estão bastante adiantadas, as resoluções não, essas minutas já estão bastante adiantadas. A gente já estava até já está até com a consolidação pronta, que a gente acabou parando em razão de férias de alguns membros, em razão também da semana acadêmica, de outras coisas, mas a gente estava com reuniões semanais. A presidência dessa comissão está com o professor Alberto, né? Então, acho que os trabalhos estão bastante adiantados. O professor Gutenberg também é da comissão, daqui do CPE, a Andresa também né, de um deles, você não, do outro não, da carreira docente. Não da progressão. Então, assim... A carreira docente também sou. Esses trabalhos estão adiantados, então eu acho que, de repente, vale a gente fazer talvez uma ou outra duas reuniões finais de consolidação, e eu, pelo que eu vejo, falo como membro, tá? Assim, até me desculpe se eu tiver em algum atropelo, em razão das comissões terem presidente, mas pelo que eu vejo, a gente já tem um material para em breve conseguir apresentar algo consolidado a esse conselho. Maravilha. Era bem nessa linha mesmo, Daniel. Beleza, obrigada. Professora Andressa. Professor Fábio, se me permite, né, até para corroborar com o professor André, de fato, assim, não haveria nenhum impedimento legal de membros que não sejam titular participarem do grupo de trabalho, mas para dar maior legitimidade, talvez essa cautela seria importante, mas prejuízo jurídico, impedimento jurídico não tem, mas talvez seja importante, pelo menos, sopesar se não poderíamos ter mais membros titulares para dar mais legitimidade à comissão. E, de fato, né, como o conselheiro Daniel colocou, a gente está com um trabalho bem avançado. E aí ressaltar que os dois grupos de trabalho se uniram, né, para que o diálogo das minutas pudesse ser feito, combinado, né, para que uma norma não ultrapassasse o limite do outro, né? Então, é importante esse trabalho coletivo que vem sendo firmado pelos dois grupos criados aqui nesse conselho. E aí, gente, desculpa entrar sem inscrição, até corroborando a professora Andresa, a própria questão, né, da comissão ser composta somente por titulares, essa minuta vai ser votada pelo CEPEX, que não necessariamente é composto somente por titulares, é composto por adjuntos, auxiliares, inclusive colegas conselheiros da classe dos servidores técnico-administrativos, né, não só docentes. Então, assim, eu acho que aí a questão é pesar isso também, né, na hora da gente... Eu estava entendendo, Daniel, que estão se falando de comissões diferentes. A comissão que o André está falando não é a comissão que fez parte, que vocês estão fazendo esses trabalhos com essas decisões aí. São duas coisas diferentes, sim. São duas coisas diferentes. Eu acho que a fala do André foi em relação à comissão criada para discutir as normas da progressão para a pessoa titular. Foi em respeito, que eu entendi, a também fez a observação dela e que eu faço a minha. É em respeito a essa comissão do titular.
Eu acho que eu acho perigoso a gente engessar. Eu concordo com a Andressa que a gente pode buscar a maioria, mas eu acho assim complicado até da gente justificar a não possibilidade de um professor associado, que seja 4, enfim, participar de uma discussão, se fatalmente essa mesma proposta vai aparecer, por exemplo, para a nossa discussão nas câmaras, onde nós temos professores associados, por exemplo, e também no Conselho Superior, né? Então, é só a gente ter um pouco de cuidado, de cautela, exatamente para que a gente... Porque, senão, qualquer grupo de trabalho, dependendo do segmento que a gente for trabalhar, vai se colocar que não, para esse tem que ser titular, esse tem que ser associado, esse tem que ser técnico, esse tem que... Então, acho que o mais importante da nossa universidade é que a gente tenha interação e possibilidade, inclusive, como a Andressa está colocando, de ter discente, né, nas discussões. Então, é só para a gente ter um pouco de cuidado nisso. Não, veja, deixa eu me manifestar rapidamente sobre isso. Foi só uma sugestão, não é nenhuma determinação, nenhum cavalo de batalha em torno dessa questão, não. Só uma sugestão de fato. Eu particularmente, tenho uma avaliação de que facilita politicamente o debate se é uma comissão só de titulares. Pode ser uma impressão falsa minha, mas é a minha impressão política em torno do que circulou quando o debate foi iniciado há cerca de um ano atrás. Mas pode ser só uma impressão e é só uma sugestão também, não é uma questão mais ampla do que isso, não, tá, Alexandre? Fique assim, né? Só uma sugestão de fato. Obrigado. Mais algum comentário? Eu quero agradecer a presença de todos aí, desejar uma boa tarde a todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, fiquem com Deus. Boa semana. Boa tarde. Tchau, boa tarde.